Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa com Nerd Rider. E como vocês já viram aí pelo título, a gente vai falar um pouquinho hoje da minha experiência com a Royal Enfield, com a Himalayan 2021, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência, não vou entrar em detalhes de comprar e coisas do tipo, não compete, eu vou falar um pouquinho da minha experiência e por que eu decidi falar sobre a minha experiência como a maioria dos outros vídeos que eu já fiz. É para poder tentar ajudar outras pessoas que têm um perfil parecido com o meu. O que eu quero dizer com isso? E eu já vou entrar no tópico. Meu maior problema com a moto foi ergonômico, de maneira geral. Todos os problemas que eu tive três, se não me engano, 3 ou 4 problemas, e todos eles foram em torno da ergonomia da moto. Vocês têm que entender que eu tenho basicamente 2 metros de altura, e as minhas pernas e os meus braços nem tanto, mas as minhas pernas são relativamente longas, então isso meio que é uma das situações. Vamos lá, vamos explicar. Sim, só a título de referência, para quem quer saber, eu tenho 2 metros de altura, eu tenho mais ou menos 1,30 de perna e 58 de braço, de obviamente comprimento, tá? Não tô falando de saindo da jaula ou monstro, não. Tá, ou qual foram os problemas que eu tive aqui seguindo a ordem? A primeira e o maior problema para mim foi o guidão. Não que o guidão fosse ruim ou que ele fosse de má qualidade ou algo do tipo. É que quando eu tinha que sentar na moto, o guidão ficava muito para frente, muito esticado. Meu braço, em vez de ficar levemente flexionado, ele ficava totalmente esticado. E depois de 5 minutos pilotando assim, já começava a doer, ficava incômodo e eu geralmente piloto 15 minutos, depende do trânsito, mas geralmente é 15 minutos para ir para o trabalho e depois mais 15 para voltar. Então imagina fazer esse percurso, né, 4 vezes ao dia, nos dias que eu estava saindo, por causa da pandemia não estava saindo todos os dias, mas nos dias que eu tinha que sair era 15 minutos até o trabalho, então eu tinha que fazer esse percurso 4 vezes ao dia. E aí ficava puxado. Eu tive que dar um jeito nisso. Dei uma pesquisada no YouTube, achei uma solução, que é a solução que vai servir para a maioria de vocês, que é comprar um riser, um erguidor de guidão, que foi a solução que eu achei. Eu vou colocar na descrição, se eu esquecer, por favor, alguém que esteja assistindo me lembre que eu coloco. Qual foi o riser que eu comprei? Que eu achei um vídeo de um rapaz com a mesma moto, com a Himalayan também, que ele comprou e ele instalou. E vocês estão vendo aí agora imagens também do guidão, como é que ele já ficou. Eu não fiz imagem do antes, porque eu sinceramente não pensei em gravar vídeo sobre isso, então eu não me preparei e não fiz imagem do antes. Mas tem imagem do depois, e aí vocês vão ver que depois que eu coloquei, o que aconteceu? O guidão ficou mais levantado e mais recuado. Então a posição de pilotagem para mim ficou muito mais confortável do que com os braços esticadão, tá? Então esse foi o primeiro problema e a minha solução foi essa. O segundo problema que eu esse ainda eu não resolvi, eu até tenho uma solução, fiz meio que uma solução, mas não é o ideal, que é a questão do retrovisor. O retrovisor da Himalayan, ele é daquele esférico, ele tem 2 parafusos embaixo dele. Esses 2 parafusos, eles deixam que você, né, seja maleável, só que como ele é encaixado, a parte do espelho é encaixado numa bolinha, ela tem um limite de quanto ela vai para trás. Eu tentei filmar e mostrar, mas a imagem não vai ficar clara, então é melhor fazer com a mão. Então, quando eu tenho lá o encaixe do retrovisor, ele fica assim, é o máximo que vai. Enquanto com os outros que ele é esférico, né, igual da Teneré ou das outras, você consegue mexer o retrovisor para qualquer direção, basicamente. Então, qual foi a solução que eu tive que fazer, a solução temporária? Eu tenho que baixar o manete, porque o retrovisor está encaixado no manete, então eu baixo ele fica angulado para baixo, aí eu tenho mais ângulo de visão, porque, de novo, como eu sou uma pessoa muito alta, 2 metros de altura, para o retrovisor bater na minha altura certinha e eu conseguir visualizar tudo, é complicado. Então eu tive que baixar. Só que aí gerou um outro problema, que é a questão da mão. Eu tenho que ficar fazendo assim para poder acionar a manete. Então a mão tá aqui, né? Se a manete está regulada, você faz isso, né? Basicamente. Sua mão tá aqui, você abriu, puxou. Ou ficava assim. Eu tenho que fazer isso para poder puxar a manete. Então tá gerando um certo probleminha de conforto na mão e coisas do tipo. Quando eu tô com a luva, ameniza um pouco, mas é uma coisa que eu preciso fazer e provavelmente eu vou ter que comprar. E aí, caso você também tenha esse problema com o retrovisor, já fica a dica. O encaixe é o mesmo da Yamaha. Então, se você quiser comprar da Teneré ou alguma outra coisa do tipo, o encaixe do retrovisor é o mesmo. Então, essa daí é a solução temporária, tá?
ou a solução permanente caso você precise. E aí o terceiro problema que eu tive com relação à moto em termos de ergonomia é a altura do solo para o assento, né? A altura em relação ao solo. Porque eu estava acostumado com a Teneré, que é muito mais alta, se não for a mais alta que tem, mas é com certeza uma das mais altas. E eu estava acostumado com ela. Então, para mim, eu sentava, era perfeito, eu não sentia problema nenhum. Com a Himalaya, ela é um pouquinho mais baixa, não vou saber lembrar, dizer quantos centímetros mais baixa ela é, mas ela é mais baixa. Então, tem horas que parece que eu estou pilotando uma moto custom. Obviamente, leve em consideração a minha altura, tá? Obviamente, para uma pessoa de estatura média, 1,70, 1,75, 1,80, não acho que vai ter esse problema. Quem vai ter 1,90 para cima provavelmente já vai estranhar um pouco. A não ser que já tenha o costume de pilotar motos mais baixas, aí já é outro quesito. Mas para mim, teve esse problema de a altura em relação... vocês vão ver aí agora o que mais ou menos eu estou querendo dizer e como é que ficaria ideal para mim. Do jeito que ela tá, do jeito que ela vem, o ângulo da minha perna não fica legal. Então eu preciso meio que dar uma regulada, enfim, não é interessante. O legal de fato, ou bom para mim, seria de fato colocar na altura que ela fica quando ela fica no descanso. E aí fica uma crítica, né? Enfim, geralmente quando você vai na concessionária, a moto está no descanso central, no cavalete central. E aí ela fica parecendo mais alta do que ela realmente é. E eu fui nessa viagem. Eu não me liguei, eu não me atentei a esse detalhe. Então fica aí já a dica para vocês. Se você quiser saber realmente como é que você vai ficar sentado na moto, se estiver no cavalete central quando você for na loja, caso você seja de Salvador, eles fazem test ride, você chega lá na hora, conversa com o vendedor, ele vai pegar os seus dados, vai fazer uma Xerox e você pode pilotar a moto. Então preste bastante atenção nisso. Antes de pilotar a moto, se você quiser sentar lá, também tem como fazer. Então senta, vê isso direitinho e tira do cavalete central para você poder ter uma real noção. Eu dei esse mole, eu não prestei atenção nesse detalhe, então eu me passei, tá? Então prestem atenção nisso. Voltando ao vídeo, se eu tivesse uns 2 ou 3 centímetros um pouquinho menos do que quando eu tô com o cavalete central, porque como vocês podem ver pela imagem, quando eu tô com o cavalete central, meu pé fica na ponta. Não é interessante também. Se eu me ajeitar, aí ela fica certinha, um pouquinho, eu fico um pouquinho assim, meio pé no chão. Mas o interessante é que você fique com o pé todo, ou o máximo possível dele. Não é pra ficar igual que eu fico com as pernas arqueadas, parecendo que eu tô sentado no sofá de casa. Pelo menos pra mim, né? Não dá. Então, a solução tem o bialete, ou o dog bone, que foi o que o meu mecânico falou, que é a peça que meio que conecta. Eu não consegui fazer a imagem dessa parte, mas enfim. Tem um bialete, enfim, que se você cortar ele, se você diminuir o tamanho dele, a moto levanta. Se você alongar, a moto abaixa mais. E eu peguei essa dica justamente porque uma moça no canal do YouTube dela, ela fez isso, ela rebaixou a Himalaya ainda mais. Então para ela a moto ficou show de bola porque ela aumentou essa peça. E aí lá tem todos os detalhes e coisas do tipo, só que infelizmente eu não conheço ninguém em Salvador que faça isso. Eu poderia ir num torneiro mecânico, de repente algo do tipo, pedir para ele cortar a peça, mas eu não quero cortar porque se algum dia eu tiver que vender, eu tenho a peça original e aí a pessoa não vai precisar se preocupar com isso de eu preciso aumentar ou preciso abaixar, alguma coisa do tipo. E eu também não limito essa moto só vai servir para quem tiver a minha altura, entendeu? Então a minha intenção não é cortar para eu não ter esse prejuízo de mais na frente na hora que eu tiver que vender. Mas tem aí esse detalhe desse dog bone que já é uma coisa a prestar atenção caso você queira ou rebaixar ou que você queira aumentar a moto, tá? Aí temos uma quarta situação, apesar de eu ter dito que eu tive 3 problemas, esses foram os problemas que eu de fato tive. A minha esposa e uma amiga que andou na moto comigo, elas tiveram um outro problema que fica a dica para quem vai andar com garupa, que é a questão da tampa do suporte do baú, a tampa preta, aquela chapa preta que tem, a parte dela de fora, né, que fica em contato com a pessoa que está sentada atrás, ele pode e machuca o cóccix da pessoa. Ainda mais se a pessoa for um pouquinho maior, se a pessoa for gorda, se a pessoa tiver muita bunda. Então, provavelmente é uma coisa a ser levada em consideração. Você que vai comprar, que vai andar com garupa, preste atenção nisso, né, com sua esposa ou com seu esposo.
Se você for andar, preste atenção nesse detalhe de leva a pessoa para poder fazer o test drive com você, o test ride, para poder ver se essa parte vai incomodar ou não, tá? Para minha esposa incomodou, infelizmente ela não pôde ir comigo fazer o test ride. Se ela tivesse ido, talvez as coisas tivessem dado uma outra solução, tá bom? E aí tem um detalhe que não é problema, mas que aconteceu, que é o remap, que já foi lançado, né? Já foi acionado pela Royal Enfield, chamaram as pessoas. Eu já tinha que ir para lá para fazer um outro procedimento, não era revisão, a revisão eu já fiz de 500 km, agora só com 5.000. Mas eu tive que ir lá porque estavam vindo algumas motos com a mangueira num formato que a Royal Enfield dizia que não era para estar. E a minha moto foi uma das que estava com essa mangueira num formato. A mangueira tinha que estar no formato de Y e ela estava no formato de L. Então eles pediram a peça para poder trocar. Era só esse detalhe. Não afetava em nada. E aí no meio tempo surgiu o remap, então eu já fui fazer as duas coisas de uma vez só. E caso você tenha interesse, sim, realmente o remap faz diferença para a moto. Faz bastante diferença, principalmente em termos de giro, de quantos giros você vai precisar fazer para você poder trocar de marcha. A moto fica mais elástica, digamos assim. Eu sinto que ela consegue se desenvolver melhor. Uma coisa que eu notei é na hora que ela, assim, o padrão dela de giro é 1500. Pelo menos na minha, né? O padrão tem ficado em 1000. E aí eu vou, ando com a moto, acelera e tal, e aí depois o padrão sobe de 1500 e fica em 2000. E aí às vezes ele baixa para 1500, então ele fica alternando. Eu imagino que isso seja justamente pela questão de precisa queimar mais? Aumenta. Precisa queimar menos? Diminui, né? Então o remap, pelo que eu vi, realmente faz diferença. Tenho sentido... Andei pouco, acho que eu vou até andar daqui a pouco, depois que acabar o vídeo. Andei pouco e ainda não deu para sentir de fato todos esses detalhes na moto, mas senti sim que já fez diferença, né? Vamos aguardar agora a longo prazo. E sobre os problemas crônicos, né, de farol, de grilado, não sei o que, esse tipo de coisa que as pessoas reclamavam da moto, eu tive sorte, eu não tive nenhum desses problemas, tá bom? E é isso, deixa eu ver problemas crônicos da moto, o farol, problema que eu coloquei aqui, o remap foi feito agora em dezembro de 2021, tá? Só para dizer para vocês. Sobre o comportamento da moto em grandes percursos, eu ainda não peguei estrada, devo ir daqui de Salvador para Aracaju para poder fazer esses 300 km e ver como é que ela vai se comportar. E aí de repente eu até gravo alguma coisa e depois digo meu parecer para vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Você que tem a altura parecida com a minha, que tem essa questão da ergonomia, fica aí já algumas dicas que podem te ajudar. Você já vai se preparando caso você esteja pensando em comprar a moto ou caso você já tenha comprado e também tenha enfrentado os mesmos problemas que eu, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Aquele um beijo, um queijo, até o próximo Nerd Rider.